Os cuidados que a gente vem tendo em todos esses jogos decisivos dessa reta final, né? Muita atenção, respeito ao adversário, respeito aos profissionais que lá estão. Independente da situação que se encontre na tabela, cada um tem os seus objetivos, suas pretensões dentro da competição, seja na parte de baixo ou equipes como a Juventude que briga e sonha com esse acesso. Então a gente tem que ter o respeito, não abrir mão dos nossos comportamentos, fazer valer nosso mando de campo e ter a consciência e o entendimento que vai ser um jogo muito difícil, um jogo de muito detalhe, um jogo onde a gente vai precisar talvez se expor um pouquinho mais, isso a gente corre alguns riscos, mas acho que tá dentro do processo, tá dentro da ideia de jogo para essa partida de amanhã, em cima do que nós trabalhamos durante a semana. Então acho que a palavra é essa, é muito respeito, muita cautela, sem entusiasmo, acho que tudo que é demais atrapalha um pouco, então a gente tem que ter os pés no chão. O campeonato não acaba amanhã, mas passa por amanhã, então seria de fundamental importância a gente fazer um bom jogo e, consequentemente, os 3 pontos. Nessa questão que você falou de se expor um pouco mais, você pensa em repetir a formação ou para se expor vai precisar modificar um pouco? Tem das duas situações, né? Eu acho que não necessariamente você precisa modificar para se expor um pouco mais, talvez mudando alguns comportamentos dentro do jogo, alguns ajustes de ocupações de espaços. Então a gente. E também tem a possibilidade de a gente mudar e ter um atacante a mais, né? Eu acho que isso deixa a gente um pouco mais ofensivo, a gente com um pouquinho mais de dobras pelos lados, fazendo a bola um volume mais ofensivo. Isso aconteceu em alguns momentos. E também nós não deixamos de ser uma equipe ofensiva quando não se tinha esse extremo dos dois lados, né? A gente fazia muito uma situação ali com o tripé, com o Jean, com o Jadson e Vini, e cobrando mais do Jadson e Vini essa participação ofensiva, e eles têm entregado isso. O que foi muito atípico foi o último jogo, né? Que também não tem nem condições, que foi um jogo onde não foi tão jogado, fugimos muito das nossas características, mas são possibilidades que a gente fez durante a semana, com um atacante a mais, com 2 caras de mais referência também, então são situações para a gente tentar de alguma maneira surpreender o Londrina e no decorrer da partida poder nos tornarmos ainda mais efetivos, ofensivos, dentro da necessidade do jogo. Para surpreender o Londrina também, o Juventude precisa melhorar um pouquinho quando enfrenta equipes da parte de baixo, digo, ter um pouquinho mais de paciência. O Alan Ruschel até falou isso, de ter um pouco mais de paciência, não entender que o jogo não vai ser vencido por 2, 3-0 e sim pode ser vencido por 1-0. Com certeza, acho que meio a zero para nós é o suficiente. Meio a zero, os 4-0 para nós vale os 3 pontos da mesma maneira. O que me deixa muito feliz sempre são os comportamentos, é como a gente vence o jogo, como a gente faz o meio a zero, ou como a gente faz os 3-0. Então acho que é a evolução, que ela tem sido constante. Eu falo muito para eles, a gente não vai ganhar de qualquer jeito, a gente não faz nada de qualquer jeito, de maneira organizada, equilibrada. A gente tem tido dificuldades como todas as outras equipes, né? A gente viu o Vila Nova ontem em Tombos. A gente, às vezes, por algum momento, a gente chegou a questionar o ponto em Tombos. Nós jogamos às 3 da tarde, eles jogaram 7 horas da noite e tomaram a virada lá. Então a gente viu como foi importante, como a gente tem que valorizar os pontos conquistados, como o Juventude vem numa evolução, vem num bom momento, uma construção, uma crescente de ideias dentro do processo. Então isso são muitas coisas a enaltecer o trabalho desses atletas, o comprometimento deles. E voltando à sua pergunta, é exatamente isso, a gente tem que ter equilíbrio, cautela, cuidado. Nós temos aí 90 e mais alguns minutos para poder fazer o nosso melhor e, consequentemente, a gente buscar a vitória frente a um adversário que, sem dúvida, quando briga pela sobrevivência, eu já vivi isso na minha carreira, e esses atletas que estão aqui, com certeza, em algum momento já viveram. A gente tira forças, então a gente tem que respeitar muito a equipe do Londrina. É um bom time, tem jogadores interessantes, né, bem treinada, bem organizada, e nós vamos ter muita dificuldade para esse jogo, e eles também vão ter muita dificuldade para nos enfrentar aqui. Foram 2 jogos atípicos, né? O calor lá em Tombos, o gramado pesado no Jacone, e agora o Juventude tem esse Londrina, e o Juventude já enfrentou equipes que estavam nessa condição também anteriormente, né, Carpini? E normalmente eles baixam a linha. Tu imagina o Londrina com essa situação, e serão 90 minutos para ganhar o jogo, né? Também como fazer com que a ansiedade do gol não atrapalhe os jogadores. Não tem ansiedade, não tem, de verdade. Nosso grupo está muito focado, muito certo daquilo que a gente tem que fazer. Não tem ansiedade pelo gol, não tem ansiedade pela vitória, não tem ansiedade pelo acesso. A gente precisa fazer o nosso melhor jogo a jogo. Isso é um ponto final aqui. Tudo que vem de fora do torcedor, que acaba ficando mais ansioso, talvez até parte da imprensa que, né, e é natural, isso não é uma crítica não. A gente procura blindar os atletas, eles são maduros o suficiente para entender que o momento que nos trouxe até aqui foi de maneira gradativa, jogo a jogo. Eu falo sempre, não
termina hoje, passa por hoje, não termina nesse jogo, passa por esse jogo, e não tem ansiedade pelo gol, não tem ansiedade pelo acesso, tem ansiedade de nós sermos melhor do que nós mesmos a cada oportunidade que nós temos de treinar, de jogar, de fazer melhor, de ser melhor. Então esse é o primeiro ponto. Em relação à primeira pergunta, Série B, brasileiro, 70 graus em Tombos, 8 em Caxias, sol lá, embaixo d'água aqui, e a gente tem que superar essas adversidades. É um time que quer brigar pelo acesso até a última rodada, e eu acredito que o Juventude vai estar nessa briga. Jamais eu vou cravar um acesso, porque seria muito irresponsável da minha parte, com tantas equipes capacitadas e boas brigando pelo mesmo objetivo. Ninguém consegue cravar nada, a gente consegue cravar que a gente vai sempre fazer o nosso melhor. Você já falou, né, que nada se define numa rodada, mas em função de tudo que envolve, projeção de estádio lotado novamente, reta final da Série B, esse se torna mais um jogo-chave, porque depois tem mais um compromisso difícil fora de casa também? Sem dúvida, é um jogo-chave, né, como foi o jogo contra o Sport, e o jogo-chave você precisa somar, pontuar. Às vezes a gente trata o empate, um ponto ali, como uma tragédia, e não é. A gente enfrenta adversários também que se preparam para esse momento e têm as suas pretensões dentro da competição. Então é um jogo-chave, sim, e um ponto que você citou que para mim é muito importante é o Jacone lotado. Isso faz total diferença. Mesmo nessa chuva da segunda-feira, a gente teve um bom público. Na rodada anterior, nós tivemos um público também que maravilhoso, acho que foi contra o Criciúma, se eu não me engano, que é diferente, ajuda. E eu peço de novo para o torcedor aqui que vá ao Jacone, que lote o Jacone, que o Jacone possa pulsar, a gente possa ter essa sinergia que vem da arquibancada, e isso contagia, que possa nos apoiar os 90 minutos. Nós vamos errar, nós vamos acertar, nós vamos tentar fazer o nosso melhor, e que o torcedor tenha paciência, entenda o momento e entenda o tamanho da importância dele para o Juventude. Faltando 6 rodadas, o Jean, na saída na zona mista do último jogo, disse que 3 vitórias colocaria muito perto o Juventude do acesso. É esse o pensamento do Juventude, de 3 vitórias? O pensamento é uma vitória, sábado, amanhã. Jogar bem e tentar vencer. Depois a gente vai pensar no próximo. Agora, seguindo as projeções, isso muda muito, né? É muito relativo, é difícil a gente cravar. Eu já vi há 6 rodadas atrás falando em 66, há 4 atrás falando em 64, ontem já chegaram a falar em 63. Então a gente precisa de 3. Amanhã jogar bem e procurar fazer os 3 pontos, depois a gente vê o que mais nós vamos precisar e vamos jogo a jogo, os pés no chão, né? Nós vamos... Chegamos no momento do ano e da competição para o Juventude que está sendo incrível, mágico, graças aos atletas, ao respaldo da diretoria, ao torcedor que tem nos apoiado, ao que eu sempre falei que eu encontrei no Juventude, as pessoas, que é o que a gente tem de melhor, profissionais capacitados, principalmente os que já estavam aqui da casa, que muito se fala, e eu repito isso, e não é demagogia, eles sabem o quanto eu valorizo o trabalho de todos aqui, de todos, do Luiz e do Gabiru da rouparia, até o pessoal do departamento médico as estrelas principais, que são os atletas. É o que a gente encontrou de melhor, e é por isso que a gente tem colhido bons frutos, e nós vamos continuar essa caminhada da mesma maneira, com o mesmo equilíbrio, sem dispersar, sem atrapalhar, sem ansiedade, que as coisas vão acontecer.